Encontros são místicos, eles são decisivos. Jamais me esquecerei por toda a eternidade do meu encontro com Toda Sensei. Foi nele que minha vida foi decidida. E assim como a vida de Ikeda Sensei foi decidida no momento em que ele se encontrou com seu mestre, eu tenho certeza que a nossa vida também é transformada quando encontramos Ikeda Sensei em nosso coração. E nesse episódio vamos falar sobre esse tema, Encontro Ideal. Fala pessoal, seja bem-vindo ao Vitória Cast de agosto. Se liga nos assuntos que nós preparamos para vocês. As principais datas significativas do mês de agosto. A história emocionante do primeiro encontro entre Ikeda Sensei e Josei Toda. E as ideias práticas de como a gente pode criar encontros transformadores em nossa localidade, com criatividade, afeto e conexões reais. Mas antes de tudo isso, eu quero aproveitar esse comecinho para relembrar com vocês alguns dos acontecimentos marcantes do mês que passou. Gente, julho foi um mês muito especial. Foi o mês da Juventude Soka. Nós tivemos atividades incríveis acontecendo em várias localidades do Brasil e a gente separou algumas para compartilhar com vocês como boas práticas para os próximos meses. Olha que legal o que rolou lá no Mato Grosso do Sul. As RMs, elas realizaram uma super atividade de final de semana. Foi assim, momentos de estudo, brincadeiras, gincanas, partidas de basquete e vôlei, além de um jantar comemorativo que fechou tudo com chave de ouro. E no estado do Amazonas, as RMs Manaus e Amazonas promoveram uma convenção cultural com a Juventude Soka. Teve muito diálogo, apresentação de DJ e até uma participação especial de um artista plástico. Olha que linda a arte, o que ele produziu. E em Goiânia, a RE Goiás reuniu os jovens no Arraiá da Juventude Soka. Quem achou que o Arraiá tinha acabado em junho, olha, teve em julho também, né? E foi uma atividade ao ar livre, com aquele clima gostoso de união e celebração. Eu também participei da comunidade Anhanguera, aqui em São Paulo, que trouxe uma ideia diferente que eu queria deixar como dica para vocês. Olha que legal, gente, eles fizeram coraçõezinhos, né, com um palito ali, foi um coraçãozinho de colorido nas cores da bandeira da Gakkai, com um palitinho, e a cada item da programação a gente reagia com esse coração, mostrando o nosso sentimento, tipo o que a gente faz nas reuniões online, né, o nosso sentimento para cada item da programação. Então ficou muito legal, fica a dica aí para vocês também. E esses encontros que são cheios de calor humano mostram uma coisa muito importante. O encontro ideal, ele pode acontecer a qualquer momento. Pode estar ali, numa conversa rápida, numa reunião que a gente quase deixou de ir, ou até num episódio como esse, que chega até você agora. Então, se ajeita, respira fundo e vem com a gente nessa reflexão. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Miro e estou aqui para apresentar as datas significativas do mês de agosto. Nesse mês, o Guia para a Vitória tem como tema o Encontro Ideal. Vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas datas e sugerir formas de aproveitá-las na sua reunião de palestra. A primeira data é o 6 de agosto de 1993, quando o presidente Ikeda começou a escrever a Nova Revolução Humana. Nessa obra, ele intercala entre incentivos, trechos de Gosho, histórias de diferentes civilizações e países, entre outras coisas. É realmente um mergulho profundo na cultura. Não podemos deixar de lembrar de um dos maiores encontros ideais, o encontro de Josei Toda e Daisaku Ikeda, no dia 14 de agosto de 1947. E esse encontro foi decisivo para que o presidente Ikeda, que naquele momento jurou ao presidente Toda que se uniria à Soka Gakkai. E pouco tempo depois, em 24 de agosto do mesmo ano, ele se converteu ao budismo. E essa data foi posteriormente transformada no Dia da Divisão Sênior em todo o mundo. E eu tenho uma sugestão de dinâmica para apresentar essas datas nas atividades. Que tal realizarmos uma linha do tempo? Bom, para começar, vocês podem distribuir papeizinhos com cada uma das datas significativas citadas no Guia para a Vitória desse mês. E para deixar ainda mais emocionante, incluo também outras datas aleatórias, como o aniversário de alguém da localidade, Dia dos Pais, qualquer outra data. O intuito da dinâmica é vocês colocarem juntos as datas em ordem cronológica, formando assim uma linha do tempo coletiva. É uma forma divertida de aprender e refletir sobre cada momento. Espero que essa dica seja muito útil e que as reuniões de vocês sejam muito proveitosas. Agora, fiquem com a matéria. Até mais!
Oi, pessoal! Estamos aqui, Lívia e Nobo, para compartilhar algumas dicas e reflexões para vocês realizarem aí nos encontros de agosto, que temos como tema Encontro Ideal, que é aquele momento de virada na nossa vida. A essência, né, desse tema é a relação de mestre e discípulo, né? E é bastante importante esse tema para a gente poder aperfeiçoar e aprofundar ainda mais nossa fé. Um exemplo que vocês podem trazer na reunião de vocês é o próprio encontro ideal que o nosso mestre, Daisuke Ikeda, teve com o mestre dele, Josei Toda, né? Foi um momento bastante importante e é uma das dicas que deixamos para vocês deste livro, Minhas Recordações, que o Ikeda Sensei traz assim de uma forma tão profunda o que ele estava vivendo e o que representou aquele encontro. O Japão estava vivendo pós-guerra, as pessoas estavam sofrendo e ele fala assim: vendo as pessoas sofrendo e se lamentando diante daquela situação calamitosa, eu não podia permanecer em um estado de dormência espiritual sem manifestar compaixão e simplesmente ignorar. Foi justamente no momento crucial, quando eu estava avançando do estado de dormência ideológica para o estado de insônia espiritual, que eu pude encontrar o meu mestre da vida. Fantástico, né? Fantástico. Nossa. O nosso mestre é tão magnífico, né, que ele deixou diversas referências que nós podemos utilizar para que nós tenhamos esse encontro ideal todo dia, né? Uma referência que nós deixamos com vocês aqui, por exemplo, é a Nova Revolução Humana, volume 4, que tem umas histórias bastante bacanas para vocês também utilizarem na reunião de vocês. Tem aqui também nesse encarte, né, que tá nessa Nova Revolução Humana que o Nobu falou, um episódio de um encontro de um líder com o Ikeda Sensei e o quanto aquilo foi decisivo na vida daquele líder. Também é um exemplo, né? Sim. E uma coisa que é bacana, que vocês não precisam necessariamente criar aquele momento de matéria dentro da reunião. Agora vai ter a matéria. Exato. Teve uma localidade que eu participei, que eles fizeram um teatro em forma de shikai. Aliás, um shikai em forma de teatro, né? Foram amarrando cada item da programação e iam fazendo um teatrinho entre eles para ir explicando o tema da atividade, né? E os itens da programação complementavam aquilo que eles estavam falando, né? Então é uma forma bem dinâmica, bem diferente de vocês poderem aplicar o estudo da matéria dentro do encontro que vocês terão em agosto, né? Muito legal, Nobu. Uma outra dica também é a parábola, vocês já devem ter ouvido, ter lido, A Tartaruga de um Olho Só e o Tronco de Sândalo, que fala sobre a importância, sobre a dificuldade de se encontrar o verdadeiro ensino, sobretudo encontrar um verdadeiro e grandioso mestre. Também muito legal essa parábola. Tem uma página aqui do encarte, né, que ficam várias referências para vocês. Então, tem o link, tem o QR Code para uma apresentação digital que vocês podem usar como apoio, tem vídeos falando sobre o tema, tem outras matérias como outras edições do jornal, do desencarte, de Terceira Civilização, né? Então, vocês podem utilizar bastante coisa para complementar, né, o encontro de vocês. E se vocês estiverem procurando um relato, né, busquem aí uma pessoa que esteja se esforçando para realizar ou já realizou o seu shakubuku, porque isso é a matéria na prática, né? Na vivência e na nossa rotina no dia a dia. Então, perfeito, Li. Muito bom mesmo. Espero que tenham gostado de todas essas dicas que nós trouxemos. Comentem aí o que vocês acharam, deixem suas opiniões, deixem o like, se inscrevam também e compartilhem com a gente o que vocês fizeram nos encontros de vocês, porque quem sabe esse relato que eu trouxe, né, do teatro, não seja a história de vocês também num próximo Vitória Cast, né? Com certeza, Nobu. Então agora fiquem com o Encarte Kids. Boa sorte! Oi, pessoal, tudo bem? E aí, já repararam que estamos em agosto? Pois é, o segundo semestre do ano já começou. E sabe o que isso significa para os nossos incríveis sucessores Ikeda? É hora de voltar às aulas! Oi, eu sou o Itney e vim aqui para mostrar o Encarte Kids desse mês. Ele foi todinho pensado para apoiar os nossos estudantes nessa nova etapa, onde reencontramos os amigos, vivemos novas experiências e desafiamos em mais um semestre escolar. E na editoria Corajosos Filhos do Leão, o presidente Ikeda explica por que os sucessores são chamados assim. A expressão vem do ensinamento de Nichiren Daishonin, que diz que o leão não teme a nenhum outro animal, e o mesmo vale aos seus filhotes. Que tal usar essa matéria para passar um pouco na reunião dos estudantes? E olha só, a parábola desse mês é sobre uma pedrinha do rio, que ela é meio pontuda e sem brilho, e que acaba conhecendo outra pedra muito bonita e confiante, que mostra que cada um de nós
temos a nossa própria característica especial. E como essa história se desenvolve, eu vou parar por aqui, senão vou dar spoiler, hein? Mas fica a dica, que tal usar essa história em uma reunião de palestra? Pode até rolar um teatrinho com os estudantes. Agora, atenção, mestres cucas de plantão! Na sessão Conheça a Turma do Dai, a Mari compartilhou uma receita de bolo de cenoura com cobertura de chocolate que, olha, tá aprovadíssima. Eu mesma testei com a minha família e ficou uma delícia. É perfeita para fazer com os familiares ou até montar uma oficina culinária com os estudantes. E depois de virar um Masterchef, não se esquece de tirar uma foto e marcar a R10 no Instagram, hein? Falando em Insta, você sabia que pode enviar uma pergunta para o Dai que ele responde aqui no Encarte Kids? Esse mês ele respondeu 2 estudantes e um deles perguntou como fazer amigos. E o Dai deu uma resposta inspiradora com base num dos maiores especialistas em fazer amizades, hein? O Dr. Daisaki Ikeda. Essa página é ouro para aquele líder que quer incentivar um estudante durante a visita. E o melhor, vocês podem conversar e colorir o encarte juntos e criar um momento especial. E aí, curtiram? E agora eu vou nessa, porque eu tô atrasada pro meu primeiro dia de aula. Fiquem com a Liga Monarca. Tchau! Sejam bem-vindos a mais um quadro da Liga Monarca! Eu sou a Érica e hoje eu estou aqui com a Priscila. Olá! Com o Kaique. Salve! Da Juventude Soca. E também contamos com a presença do Cade, integrante da Divisão Sênior, que inclusive esse mês é comemorativo. Muito bom. Estamos no último turno da Liga Monarca, então bora falarmos um pouco como está sendo a luta? Bora lá. Muito bom! E aí, galera? Vou começar, pode ser? Pode. Vou compartilhar um pouquinho, então, lá na minha sub. Todas as RMs, né, pela Juventude Soca estão aí nessa luta, engajadas, né, buscando levar chacubucos nos encontros. Esse mês comemorativo de julho, então, né, pode ser realizado várias atividades da Juventude Soca. E aí, compartilhando um pouquinho de uma das RMs lá da localidade, né, a RM Vila Ema, eles têm realizado encontros semanais, que é o Daimoku, né, dos jovens, que eles também discutem assuntos, e isso tem gerado, assim, muito engajamento, né, na luta deles, tem levado muito chacubucos, também é oportunidade para poder incentivar os jovens a realizar o COFO e a assinatura do impresso. Muito bom. Né? E aí, eu também queria compartilhar, recebi aqui dos nossos companheiros do Rio, que a sub Leopoldina foi a primeira sub dentro da coordenadoria a fechar, né, nesse terceiro turno, todos os distritos, e também compartilhar que dentro da CEGESP, né, a gente ficou sabendo que na coordenadoria da CGSP, a regional Itanhaém, né, os líderes de regional, então nesse sentimento de poder apoiar os distritos, começaram a realizar reuniões de chacubuco. Então é uma forma, né, das lideranças que estão acima poder também apoiar os distritos. E a Cotectai da Segre pôde realizar uma atividade, né, maravilhosa aí para chacubucos que puderam reunir em torno de 46 convidados, né? Incrível, né? Tem que estar lá de Curitiba, né? Muito legal. De Curitiba. Eu soube até que a atividade envolveu ainda mais gente, né? Então foi um encontro aberto para convidados e participaram mais de 200 pessoas. Então foi bem legal, né, o movimento. E já que você falou da Segre, vou pegar o gancho e vou compartilhar algumas boas práticas que estão acontecendo por lá também. Na Segre, toda a etapa de um turno, a gente já começa assim na energia, sabe? Na vontade de vencer. E no terceiro turno, nós tivemos uma coordenadoria que com 13 dias já tinha o primeiro distrito monarca. Então, foi incrível, assim. A gente foi bastante. E assim, o primeiro distrito monarca vencendo no COFO, com chacubuco concretizado e com impresso também, né? E aí a gente falou, poxa vida, que legal. Isso quer dizer que todos os dias é dia de falar da Liga Monarca, é dia de falar do movimento, do encontro, do incentivo à leitura do periódico, né? Então, o pessoal tá bastante engajado. E aí, essa mesma coordenadoria
pela primeira vez, ela ficou em primeiro lugar na BSGI. Olha! Então, isso fica claro, né, que o esforço não mente, né? Sim. Porque desde o primeiro dia já falando, se movimentando, engajando, no final, fecharam em primeiro lugar no terceiro turno. E aí, compartilhando as boas práticas, para esse quarto e último turno dessa etapa que a gente tá vivendo, né? Desse campeonato que a gente tá vivendo, essa localidade que tinha batido um recorde, né? Com 13 dias, conseguiu o primeiro distrito monarca com 8 dias. Então, no dia 8 de julho, eles já tinham o primeiro distrito monarca dessa última etapa. A gente tem que bater palmas. É inspirador, Pois é muito legal. E aí, o distrito é o Distrito Pedreira. Vou até falar sobre ele aqui, sim. Pessoal do Distrito Pedreira, engaja aí com a gente. Tem sido muito bacana, assim, toda essa movimentação. E ao mesmo tempo, olhando pra Juventude Soka, ela também tem apoiado muito em toda essa luta, né? Porque lá na Segre, tem localidades que, agora no mês de junho, é o mês de festa junina, né? Na Segre isso é bem forte. Bem típico, no Nordeste, né? Então, nem se fale, né? Então, a galera tá fazendo arraiá, e aí leva um monte de convidado. Teve uma localidade que fez uma corrida ao ar livre e levou muita gente. A galera tá na vibe da corrida aí, né? Tem uns aplicativos, inclusive, que você dá lá check, né? De comparecimento. Já une o útil ao agradável. Já faz um movimento ali também, né? Então, tem sido muito bacana. No fim, assim, que a gente observa com muita alegria é que a cada etapa, a crescente do engajamento, do desenvolvimento e do avanço lá na Segre tem acontecido. Então, tem sido muito legal. Eu queria compartilhar também um pouquinho de como tá sendo a luta na minha localidade, lá no Distrito Cachoeirinha. Então, a gente pôde ver esse avanço, né, durante todas as etapas da Liga Monarca, tanto no COFO quanto nos periódicos. E a gente pôde realizar pro COFO uma reunião de incentivos ao COFO. Então, a gente pôde incentivar as pessoas sobre a importância do COFO, trazer experiências, relatos de membros que eles puderam vencer na vida através do COFO. Então, foi uma experiência bem legal e que pôde incentivar as outras pessoas. Em relação ao Chocobuco, a gente tem realizado movimentos da Juventude Soka dentro do distrito. Então, diversos movimentos. E a gente chama de Dia da Juventude Soka Criando Conexões. Uau! Muito forte, muito bom. E a gente quer realmente trazer esse intuito de criar conexões entre os jovens. Mais do que trazer apenas números, pessoas, mas a gente criar conexões com novas pessoas, novos amigos, quanto com os jovens que já estão dentro do distrito. Então, todo esse movimento tem feito bastante diferença e tem movimentado todas as outras divisões. Que legal. Que legal. Olha, e quais formatos que vocês têm feito de atividade lá? Nossa, a gente tem feito vários. A gente fez Cine Pipoca, a gente fez atividade no parque, a gente visitou o museu, que foi uma experiência bem legal. Nossa, que legal! Sim. Muito bom. E todo esse movimento, ele só aconteceu por causa do apoio das demais divisões, que faz toda a diferença. É verdade. Muito bom, muito bom. A Lumi comentando de conexões, lá na minha organização, fizeram até um momento de culinária com os pequenininhos, né? Masterchef. Masterchef, foi muito bacana. Mas a Lumi, né, todos vocês comentando sobre conexões genuínas. E esse tema, né, que vai premiar as atividades do mês de agosto, né, Encontro Ideal, tá muito, muito, muito mesmo conectado, né, ao movimento da Liga Monarca. Né, porque a gente viu agora há pouco na matéria, né, no dia 14 de agosto de 1947, quando foi aquele encontro do Ikeda Sensei com Toda Sensei, foi aquele encontro genuíno, aquele encontro ideal, que não só mudou, né, o destino e a vida, né, tanto do Ikeda Sensei como de Toda Sensei, mas o destino de dezenas de milhares de pessoas que impactam a gente até hoje. E esse movimento é justamente isso, né? Essa conexão de fato, essa conexão do ideal do humanismo Ikeda, né? Do humanismo budista, que transforma e encoraja a vida de milhares de pessoas, como a gente vê aqui, né, no mural de fotos da Extranet, aqui também nos periódicos impressos, a gente vê aqui muitas e muitas pessoas reunidas, né, com aspecto vibrante, brilhante, e isso é a materialização, né, do próprio movimento da Liga Monarca, né? E por falar assim, em conexões e reconexões,
na minha localidade, né, muitas pessoas estão reingressando, retornando também às atividades, né, da BSGI, por um motivo ou outro, né, acabou se desconectando né, desse movimento da HCAI. E aí, dias atrás, né, a gente fez um contato, né, também com um membro integrante da divisão sênior que já havia muito tempo que estava afastado, né. E aí a gente fez esse contato, ele, assim, recebeu prontamente, né, a gente, e se dispôs, né, a fazer a sua contribuição pelo COFO, né, depois de muito tempo, não só dele, né, como o da filha dele também. Então, esse movimento é um movimento de reconectar de forma genuína, de forma sincera, a vida, né, da outra pessoa. E a gente vê, né, assim, principalmente pela divisão sênior, essa diretriz do Ikeda Sensei que ele deixou para os membros, para os integrantes da divisão sênior, de ser esse esteio, né, de ser esse pilar da organização. E é justamente isso que a gente tem abraçado, né. E, por exemplo, no movimento da Juventude Soca, o que a gente tem claramente é realmente assim, não fazer por eles, pela juventude. Porque se deixar a gente faz, né? A gente tem esse ímpeto de fazer. Mas muito pelo contrário, fazer ao lado, fazer com os membros da Juventude Soca, fazer junto. E aí quando se cria essa união entre a juventude e aí os mais veteranos, com certeza, né, a organização e a vida dos membros só tem a ganhar. É verdade, Kendi. A gente, como Juventude Soca, também poder compartilhar, né, com as outras divisões e poder em conjunto, então, né, criar essa luta, né? A Liga Monarca permite que a gente crie essa relação, né? Possa resgatar todo esse Taidoshin, né? Com as lideranças. Verdade. Nossa, sensacional o papo de hoje, né? Legal. Muito parabéns aí. Obrigado, olha, tivemos vários exemplos aí. Vou compartilhar lá na minha localidade também. E você de casa, nós esperamos que tenham gostado, né? Vamos compartilhar, curtir, né, com os amigos, mandar pra geral aí. E também marca a gente lá nas redes sociais, @BrasilSeikyo, tá? Então, só lembrando que o jogo, ele só acaba quando o juiz apita. Então, vamos com tudo aí nessa próxima etapa. Vamos que vamos. Boa sorte, gente. Boa sorte.